Estudo da Palavra. Muito bem, nós vamos então abrir a nossa Bíblia. Se você não puder abrir, estiver no trabalho ou em alguma outra situação que você não esteja perto da Bíblia, anote em algum papel, em alguma anotação e depois confira. Evangelho de Lucas, capítulo 8, começando a partir do versículo 4. Nós vamos meditar então aqui nestes textos. Vamos começar a leitura então. Começando em Lucas 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 6. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, por falta de umidade. Versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, ou seja, ao crescerem com a semente, o que aconteceu? A sufocaram. Versículo 8. Outra afinal, ou seja, outra caiu afinal em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Versículo 10. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos mais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. E o versículo 8 começa explicando agora o sentido da parábola. Este é o sentido da parábola. Antes de continuarmos, interessante que Jesus usava de muitas ilustrações para dar os seus ensinamentos. E é interessante que essas ilustrações serviam especialmente de tática para o próprio Cristo Jesus, antes que o momento da sua crucificação chegasse. Porque muitas pessoas, na verdade, sabiam o que Jesus queria dizer, ainda que por parábolas. Mas como ele dizia por parábolas, eles não poderiam provar que muitas das vezes essas mensagens eram mensagens de repreensão para a nação judia, aquela nação de judeus que estavam rejeitando o Messias. E obviamente que embora essa nação, boa parte dela rejeitasse, boa parte também estava aceitando. E essas pessoas que entendiam a parábola, essas ilustrações, além de aceitarem, procuravam colocar em prática em suas vidas os ensinamentos. Interessante que isso era uma tática muito usada por Cristo, muito interessante. E ele começa então explicando, que é o ponto principal agora que nós vamos meditar aqui. Ele começa explicando o significado desta parábola. Versículo 11, repetindo, diz assim, Lucas 8, versículo 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Vamos agora então para a explicação. Porque o versículo 5, preste atenção na sua Bíblia aí. Lucas 8, versículo 5 diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, olha só, a primeira, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. O versículo 12 explica o que significa então da semente ter caído à beira do caminho e ser pisada e comida pelas aves. Explica o seguinte: a que caiu à beira do caminho, versículo 12, são os que a ouviram, ou seja, ouviram a palavra, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo, ou seja, que acreditando, uma vez que ela acreditou naquela palavra, que ela entendeu que aquilo é luz e verdade, que Deus acabou, muitas das vezes, de dar a ela uma nova luz, algo que até então ela não ainda conhecia, apesar de estar sempre na Bíblia ali, ela nunca tinha entendido, nunca tinha enxergado.
acontece que Satanás vem para arrebatar esta palavra para que não aconteça de essas pessoas serem salvas. Vamos então trabalhar aqui cada uma dessas sementes que caíram em cada parte aqui, através da história. Muitas pessoas, através desse primeiro ponto que nós analisamos, estão vivendo exatamente o que nós acabamos de ler aqui. Aliás, enquanto eu vou lendo aqui, você e eu também, é claro, ou seja, nós podemos nos identificar com alguma dessas situações. Seria esta que eu acabei de ler? Será a segunda, a terceira, a quarta, enfim? Seria esse o seu caso? A palavra é pregada, a pessoa ouve a palavra, ela descobre na Bíblia uma verdade importante para ela. Ela não sabia que ela estava em desacordo e em desarmonia com alguma verdade da Bíblia. E à medida então que ela ouve, ela crê. Ela sabe que aquilo é verdade. Ela sabe que aquilo é luz da verdade, luz e verdade. O que acontece com muitas dessas pessoas? Satanás imediatamente faz de tudo para arrebatar do coração essa palavra, para não acontecer que, crendo, essa pessoa seja salva. E como que Satanás tem feito isso, meus amados e amadas, amigos e amigas, nos dias de hoje? Como que Satanás tem feito isso? Satanás, ele tem trabalhado de uma forma muito agressiva e muito perspicaz. Se nós segurarmos com o dedinho aí no Evangelho de Lucas, capítulo 8, onde nós estamos lendo, e nós formos ali no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, segunda parte do versículo 12 também, Apocalipse 12, segunda parte também do versículo 12, diz assim, ó: Ai da terra Edomar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, ou seja, cheio de grande ira, ele está irado, ele não está de brincadeira. Satanás não está brincando de ser Satanás. Mas infelizmente muitos cristãos estão brincando de serem cristãos. E diz que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Queridos, queridas, Satanás ele deduz, ele não sabe, mas ele deduz que o tempo de finalização da sua vida, ou seja, da vida dele e dos anjos maus aqui nesta terra, é chegado. Ele deduz através dos sinais, através das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E à medida que isso vai se intensificando, o seu trabalhar vai se intensificando também. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Aqui no rádio não dá para a gente falar tudo o que nós gostaríamos de dizer, por várias circunstâncias, entre elas o tempo, não é? Por isso que nós temos ali, a cada domingo, as nossas reuniões no Espaço A Verdade para o Tempo do Fim, os materiais que a gente envia gratuitamente, os estudos pelo correio e assim por diante. Mas falando aqui do básico, que é o principal que deve ser entendido por nós para a nossa salvação, não há dúvidas que muitas pessoas, e talvez você mesmo tenha passado por isso, têm nos dias de hoje tido acesso à verdade, têm tido acesso a uma luz da verdade que Deus tem derramado, ou mais de uma, mas à medida em que elas têm tido acesso a essa luz, imediatamente tem permitido que Satanás tenha arrebatado do coração delas essa semente da verdade, esta palavra. E repetindo, como ele tem feito isso? Ele tem feito através de várias frentes. Hoje, a gente vive uma verdadeira Matrix, não é isso? Uma verdadeira Matrix. E é muito difícil, a não ser pela unção do Espírito Santo, viver uma vida de estrita concentração e renúncia, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Satanás ele pode arrebatar a palavra do coração de uma pessoa através de um programa televisivo, por exemplo. A pessoa de repente foi na igreja, ela ouviu uma palavra, e Satanás sabe que é exatamente aquela palavra que ela ouviu que vai salvar aquela pessoa, no sentido de dar poder a ela, para que nesta vida ela, pela fé em Cristo, alcance um caráter aperfeiçoado e esteja preparada para
a volta de Jesus. Satanás sabe disso. Então ele coloca de repente um seriado na televisão e a pessoa então começa a se apegar e começa a viciar naquele seriado de repente. E tudo aquilo que ela aprendeu na igreja e a oportunidade que ela teria de aprofundar o conhecimento dela naquela verdade, ela começa então a deixar de lado, a deixar de canto. E assim aquela semente que poderia produzir frutos no coração, para a vida eterna daquela pessoa, ela é eliminada pelo diabo. De repente, programas e esportes competitivos que passam na televisão, talvez tenha também atraído a atenção de muitas pessoas. Passatempos desnecessários, não é? Destituídos de valor espiritual, oportunidades negligenciadas e várias outras situações que ao você colocar o pé na rua, o diabo já vai começar a trabalhar para poder prender a sua atenção. Por que que Jesus, meu amigo e minha amiga, sempre estava orando? Por que que Jesus orava muito, jejuava muito? Ele estava aqui nesta vida como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. E nesse contexto de ele estar aqui como homem, o mundo já tinha 4.000 anos de pecado. E ele necessitava das orações. Ele necessitava de jejuar. Ele necessitava de estar em constante vigilância para mostrar a você e a mim que assim como ele venceu, unido ao Pai, eu e você podemos vencer também. Portanto, antes de nós irmos para o próximo ponto, o conselho que Deus nos dá, 2015 está chegando aí, não é? E sempre tem aquele negócio de promessa, não é assim? Ah, eu prometo que no ano que vem eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Finalmente eu vou ser mais cristão. Finalmente eu vou ser mais manso. Finalmente eu vou ser mais temperante, não é? Ou seja, eu vou cuidar mais da minha saúde, vou ser mais espiritual. Enfim, são várias promessas. Mas Satanás está constantemente tentando arrebatar de nosso coração a palavra. Portanto, o que nós necessitamos nos dias de hoje? Necessitamos estar em constante vigilância, em constante oração. Sempre olhando para Jesus. Como diz a Bíblia, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Rejeitando tudo aquilo que não está relacionado à transformação do caráter cristão nesta vida, que é a única coisa que vai garantir a vida eterna, pessoal. Quando Jesus vier, ele não virá para eliminar do nosso caráter as tendências que nós temos para o pecado. Isso deve acontecer agora no processo da santificação. A justiça pela fé, que é o pilar do cristianismo, especialmente do cristianismo evangélico, poderíamos dizer assim? Quando eu digo evangélico em relação aos evangelhos, especialmente, o grande pilar, que é a justiça pela fé, não é apenas a justiça imputada, ou seja, não é apenas o que Jesus fez por você e por mim na cruz, mas também tem a ver com a justiça comunicada, que é aquilo que ele faz em nós. A justiça imputada, que é o que ele fez na cruz, é o nosso título para o céu. E a justiça comunicada é a nossa adaptação para o céu. Se deve haver de nosso caráter vitória sobre as tentações e as tendências pecaminosas, e se elas devem ser eliminadas, e segundo a Bíblia elas devem ser, isso deve acontecer agora. Portanto, se você um dia ouvir a palavra de Deus, não deixe que Satanás use nada para arrebatar do seu coração essa palavra. Fique firme até o fim, ainda que você aparentemente esteja sozinho nessa luta, porque mais um pouquinho, aquele que há de vir, virá. E quando nós chegarmos no céu, meu amado e minha amada, veremos que valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de muitas coisas. Valeu a pena nos privar de muitas coisas, nos abnegar de muitas coisas, porque o céu será algo tão extraordinário que veremos que este mundo não valia de nada para nós. O cristão, claro, o cristão ele deve ter alegria também nesta vida, mas tudo deve estar em harmonia com os princípios que tem a ver com a transformação do nosso caráter. Pense bem nisso. E o versículo 13 continua. Lucas 8:13 diz: aquela que caiu sobre a pedra, não é? Porque lá no versículo 6, lembram-se, no versículo 6 de Lucas 8, diz assim: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não tinha umidade.
E aí o versículo 13 explica que essa que caiu sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria. Veja, que maravilha, que bênção, amém. É isso aí, amém. Eu estou nessa, não é? Só que diz assim que estes não têm raiz. Eles creem, olha só, eles até acreditam, mas apenas por algum tempo nessa palavra. Mas na hora da provação, o que acontece? Eles se desviam. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, vamos ver ali o que diz. 24, versículo, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Mateus capítulo 24, vamos aqui, versículos, aliás, é um versículo no caso, não é? Eu vou ler na verdade 2 então. 12 e 13, Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, que é o que está acontecendo hoje, de tanto que as pessoas estão dando vazão para o pecado, para as suas tendências pecaminosas, ao invés de colocá-las sob o domínio da vontade de Deus, o amor está se esfriando. Porque o Espírito Santo ele não vai atuando para sempre na vida da pessoa. Chega uma hora que o Espírito Santo, a voz dele fica bem distante, bem longe, de tanto que a pessoa vai rejeitando. Versículo 13 então conclui: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus amados, quantas pessoas nos dias de hoje estão vivendo essa triste realidade? Elas sabem que aquilo que foi passado para ela, que aquilo que foi ensinado é verdade. Elas sabem. Independentemente de teólogos ou leigos, ou seja quem for, contradizerem. Ela sabe que é bíblico, que está na Bíblia. Que aquela norma de conduta, ou seja, aquela conduta, aquela norma, aqueles padrões, ou aquela doutrina, enfim, o que seja, é luz e verdade e deve ser colocado em prática pela fé. Ela aceita com alegria. Ela fica empolgada. Ela de repente estuda mais 1, 2, 3, até 10 vezes. Mas começa a vir as perseguições. Satanás não fica parado. Satanás não desiste fácil. As provações começam a vir. Problemas no trabalho começam a aparecer. Problemas na família começam a aparecer. Críticas começam a aparecer. Chacotas começam a aparecer. Um monte de situação difícil, onde a pessoa começa até a duvidar. Puxa, será que era realmente verdade aquilo que a princípio eu cria que era verdade? Por que será que está dando tudo errado comigo? Por que estou passando por essa luta? Por que estou passando por esse problema? Preste atenção. Todos aqueles que querem chegar ao céu terão que aprender a andar por estradas ensanguentadas, como também Jesus teve que aprender a passar e andar. Aqueles que não querem partilhar dos sofrimentos de Cristo não estarão preparados para a vida eterna. Especialmente nesta última geração, que nós acreditamos ser a última, aquela que verá realmente Jesus em glória, terá que ter aprendido a passar por um tempo de angústia como nunca houve. Lá em Daniel, capítulo 12, vamos ver o que diz ali o livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, nos diz o seguinte. Daniel 12 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Tá vendo só? Portanto, não tenha medo. Se Deus tem dado luz da verdade para a sua vida, se Deus tem mostrado a você que você precisa seguir uma certa conduta, enfim, seja o que for, não tenha medo das perseguições, não tenha medo das provas, não tenha medo de aceitar com alegria e continuar nesse processo de perseverança. Sabe por quê? A palavra de Deus é clara ao dizer que jamais será dada uma prova, uma tentação que nós não possamos suportar. Amém? Juntamente com isso virá o quê? Virá o escape, virá a saída. Tenha força, meu amigo, vá até o fim. Fique firme. Como diz a palavra, entre no quarto e feche a porta apenas por um tempo, até que a tormenta passe. Porque muito em breve tudo isso acabará. Muito em breve Jesus voltará. Cristo deixa que Satanás haja
através do seu trabalhar nesta terra, até um certo ponto, assim como a maré. Não é? Até aqui ela vem, mas daqui para lá ela não passa, não é? Simbolicamente falando, é claro. Assim também é com o poder de Satanás. O poder dele é limitado. Deus, ele deixa que ele haja até um ponto, porque senão seríamos destruídos e esmagados pelos fardos. Se você não consegue suportar, ou você pensa que não consegue suportar uma dor ou uma provação, não pense que isso seja verdade. Eu tenho aqui um pensamento para você. Antes disso, eu vou soltar mais uma vez a vinheta Vencer como Jesus venceu, e eu já volto rapidamente com esse pensamento. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Meus amados, vamos prestar atenção aqui naquilo que eu vou ler aqui nesse pensamento. Escute bem, ó. Em meio a todas as nossas provas, temos um infalível ajudador. Quem é ele? Jesus. Ele não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, nem combater o mal e ser afinal esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se acha agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode ouvir a voz dizendo, você pode ouvir essa voz dizendo a você, não temas, eu estou contigo, eu sou o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiados profundos, onde você não tem oportunidade de desafogar em nenhum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que você está perdido ou abandonado. Ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração humano na terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, versículo 10. Que Deus abençoe você. Não estou terminando ainda a pregação, mas no sentido de dizer que não tenha medo. Se vier a prova, fique firme. Se é luz e verdade, aceite. Ainda que você passe as mais terríveis lutas, Jesus estará com você na fornalha. Ao passar pelas águas, elas não irão cobrir você. Elas não irão afogar você. Ao passar pelo fogo, você não se queimará. Deus estará sempre ao seu lado. E o versículo 14... O versículo 14 é a explicação do verso 7, que diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e esses ao crescerem com ela sufocaram. O verso 14 explica que essa que caiu nos espinhos, entre os espinhos no caso, são os que ouviram a palavra, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados do dia a dia, com as riquezas, os deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Meus amigos, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Eu vou fazer uma pregação ainda no ano que vem, quando continuarmos aqui, se Deus quiser. E a palestra que eu farei o ano que vem tem como tema os perigos da igreja emergente e a teologia da autoestima. Está devastando com a fé de milhares de pessoas e está destruindo a essência do verdadeiro evangelho protestante em quase todas as igrejas, meus amados. As pessoas estão se apegando a um Deus como se fosse um Silvio Santos, digamos assim, né? Quem quer dinheiro, ou quem quer isso, ou quem quer aquilo. A fé das pessoas está baseada num Deus que só dá, que só dá, que só dá. E quando Deus não responde à oração dessa pessoa, e não corresponde às suas expectativas, a pessoa se frustra, ela começa então a desacreditar de Deus, daqui a pouco ela não crê mais em nada, na Bíblia, não crê mais em nada e vira ateu. Infelizmente, Satanás hoje tem trazido um evangelho totalmente fora da verdadeira realidade bíblica. E tem sufocado as verdades que realmente nos fariam enxergar qual é a verdadeira essência do evangelho. Que é nada mais e nada menos que transformação de caráter nesta vida e vitória sobre o pecado pela fé em Cristo. E que muitas das vezes, ou na maioria das vezes,
é abrir mão de muitas coisas se quisermos passar por um tempo de angústia que virá sobre toda a humanidade, como lemos agora há pouco. Satanás, através das riquezas, dos deleites da vida, ele tem destruído e matado a semente do verdadeiro evangelho do coração das pessoas. Talvez isso tenha acontecido com você. Não seria o momento de você tomar uma posição e estar ao lado de Cristo? E estar disposto a andar pelo caminho estreito? Ser cristão não é só ter vida de vitória em todos os aspectos, no sentido de como nós podemos interpretar isso, não é? Deus sempre nos dará a vitória, mas muitas das vezes a gente acha que a vitória deve estar de acordo com aquela expectativa que nós tínhamos em relação a algo que nós esperávamos de Deus, e não é bem assim. Olha o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E 15 também, tá? Vamos até o 16, vai. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduza para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos pastores e profetas, dos falsos profetas no caso, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E hoje vocês estão vendo os frutos do que está acontecendo hoje no meio cristão, não é? Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Queridos, se não estivermos dispostos a ensanguentar nossos pés no caminho estreito como Cristo fez, não estaremos preparados para a prova que virá sobre todo o mundo muito em breve. Que você não venha deixar que os cuidados da vida, que os deleites da vida, que as riquezas deste mundo, que são passageiras. Satanás sabe como que é lá no céu. E ele inverteu tudo, porque quando Satanás caiu, toda a essência daquilo que ele sabia que era verdade, ele tentou fazer com que caísse com ele. Então ele deturpou tudo. Então ele torce as coisas. Ele quer que você entenda as coisas diferentemente do que é a realidade celestial. Que você não venha deixar que isso aconteça na sua vida. Mas, terminando então, que você possa estar nesta realidade que eu vou ler agora, que é a explicação do versículo 8. Aquela que caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. O versículo 15 diz que essas são aqueles que ouvem a palavra de bom e reto coração. E eles então, o que eles fazem? Olha a sua atitude e a minha. Ó. Eles retêm a palavra. Eles retêm a palavra. Esses então frutificam com perseverança. Olha lá. Frutificam com perseverança. O verso 16 diz: ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Vocês entenderam? Qual é então, ou qual deve ser a nossa atitude para com Deus em relação àquilo que nós acabamos de meditar aqui? Que nós venhamos aceitar a palavra de Deus de bom e reto coração. Que nós possamos realmente andar nos caminhos da verdade. Meus amados, estamos vivendo nos tempos do fim. Coisas tristes e terríveis estão acontecendo no mundo. E nós temos a oportunidade de apressar a vinda de Cristo. De que forma? Que nós, cristãos, através do verdadeiro reavivamento, não de um falso reavivamento, mas através de um verdadeiro reavivamento, de que forma estaremos apressando a vinda de Cristo? Através de uma vida onde andemos muitas das vezes por um caminho estreito, mas através disso, Deus, usando tudo isso, essas experiências, transforma nosso caráter e nos prepara para a vida eterna. Como diz na 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, falando, sobre o fim dos tempos e a destruição deste mundo de pecado, deveis ser tais, olha aqui, qual é o nosso dever? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Porque quando nós começamos a permitir que Deus santifique nossa vida,
e nos dê a vitória sobre os pecados e sobre as tentações e as tendências nesta vida, o que acontece? Olha, o versículo 12 responde: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, a vinda de Cristo, meus amados e amadas, não depende apenas do anticristo aparecer, ou da marca da besta ser imposta, ou das profecias relacionadas à escatologia bíblica acontecerem. Isso faz parte do processo. Mas, na verdade, a volta de Cristo depende do caráter do seu povo ser aperfeiçoado aqui nesta terra, através da fé que este povo deve exercer no que Jesus fez e no que ele faz em nós, para que assim seja aprovado a todo o universo que é possível guardar os mandamentos de Deus e assim desmascarar a Satanás, que disse que é impossível. E quando isso acontecer, aí sim haverá o verdadeiro revivamento. Não será todos, não. Haverá o joio e o trigo que vai até o final. Mas quando tiver esse grupo que estará realmente vivendo essa experiência, eles receberão toda a plenitude do Espírito Santo. E aí sim o Evangelho será levado a todo mundo, com todo o poder. E aí sim a advertência final será dada ao mundo inteiro e finalmente Jesus Cristo virá. Pai amado e bondoso Deus, eu agradeço a Ti porque o Senhor é um Deus maravilhoso e está disposto a nos ajudar, está disposto a nos dar a vitória sobre todos os pecados, nesta vida, nesta geração, um pouquinho antes da vinda de Cristo. Pai amado, a minha oração como pregador do Evangelho aqui neste programa é que os ouvintes sinceros, aqueles que receberam essa palavra de bom e reto coração, possam ter entendido que ser cristão é muito mais do que muitas pessoas, quem sabe até sinceras, estão ensinando por aí. Mas é justificar a Cristo perante todo o universo, porque Cristo está sendo acusado por Satanás. Satanás acusa a Cristo e acusa o seu povo dia e noite. E essa acusação gira em torno da obediência. Satanás diz que é impossível ao Pai obedecer. Ele diz que o governo divino é injusto, que a lei é injusta, que ninguém pode obedecê-la. Mas quando Jesus, o teu filho, veio a este mundo como homem, ele provou que é possível viver uma vida de obediência pela fé. Não que nós por nós mesmos podemos alcançar este objetivo, por nós mesmos, por nossas forças. Isso realmente é impossível. Mas se nós exercitarmos fé no que Jesus fez e no que Ele faz em nós, e colaborarmos com a Tua vontade divina, então isso se dará em nossa vida, ou seja, essa transformação será realmente uma realidade. Pai amado, pedimos que o Senhor permita-se que isso ocorra muito em breve em nossa vida, para que esta geração seja a última, e toda essa tristeza, sofrimento e dor que nós temos visto ao redor do mundo acabe de uma vez, ó Pai. Ajude com que os ouvintes entendam que a Tua vinda está, de certa forma, na mão deles, porque se eles se converterem de coração, então a prova final de que Satanás é mentiroso ficará claro perante todo o universo. E o Senhor terá um povo nesta vida que terá aprendido pela fé a viver uma vida de renúncia do pecado e de obediência à Tua palavra. Ó Pai amado, que esse seja o maior milagre de todos na vida do Teu povo nesta terra. Nós entregamos em Tuas mãos a cada ouvinte. Que o Senhor esteja com cada ouvinte que tem algum pedido especial de oração. De repente não vê luz no fim do túnel. Mas como diz, quando tudo está perdido para o homem, ainda resta o Teu poder. Que essa seja a realidade daqueles que estão nos ouvindo neste exato momento. Que eles tenham a certeza que o Senhor sempre fará o melhor. E ainda que não seja de acordo com nossas expectativas, que tenhamos a certeza que o Senhor é justo e que um dia tudo ficará claro, como cristal. Que um dia tudo será entendido. Os porquês da vida um dia
serão trazidos à luz. Nos dê um ótimo ano novo, ó Pai. Um ano de vitória sobre as tentações e sobre Satanás pela fé em Cristo. E que neste ano que se aproxima possa ser, quem sabe, o ano em que finalmente daremos a última mensagem de advertência ao mundo, através de todos os meios que o Senhor tem disponibilizado ao seu povo para pregar o Evangelho. E assim Jesus finalmente virá. Se não for assim, que possamos continuar firmes até que Ele venha. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e te pedimos, hoje e por todo sempre. Amém.